Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e hoje tenho comigo o treinador Manuel Grosa. Manuel, bem-vindo ao Bola na Rádio. Boa tarde, André. Boa tarde ao vosso auditório. Muito obrigado pelo convite, desde já, para ser entrevistado neste programa. O Manuel está aqui hoje para nos falar da sua carreira como jogador, como treinador e com destaque também para o trabalho que está a fazer com as seleções distritais de futsal na Associação de Futebol de Porto Alegre. Mas vamos começar pelo Manel e pela sua carreira. Primeiro como jogador. Como é que começou? Olha, eu comecei como tantos outros da minha geração, porque eu já tenho mais de meio século, e naquela altura, recordo-me, eu tinha vindo do Montijo, o meu pai, por questões profissionais, que era condutor da rodoviária, teve que estar muito tempo no Montijo, e regressámos à minha terra natal, que eu nasci em Sousel, para fazer a minha terceira e quarta classe, que é hoje o terceiro e quarto ano. Depois, a ironia do destino, e talvez é aí que começa tudo, a minha geração, como tantas outras localidades, Sousel era daquelas que não tinha escola a partir da quarta classe, era a chamada telescola. Eu, por ser filho de alguém, de um motorista da rodoviária, tinha facilidade em ter passe, em me deslocar, digamos que de grátis, e o meu pai decidiu: tu não ficas aqui, vais para Estremoz, que é uma escola de referência e é melhor para ti. E assim foi. Foi quando eu começo a ir para Estremoz, e que aquele período em que, em vez de estarmos ou na escola ou em casa, havia muitos períodos que jogávamos no recreio. Era só o que se fazia. Não havia outras brincadeiras. Eu lembro-me que até com botas caneleiras cardadas jogava a bola. E alguém disse em Sousel: epá, aquele miúdo tem jeito. É engraçado que o que eu vou aqui agora contar hoje é difícil acontecer, ou quem o faz. Eu penso que as pessoas já nem o fazem, nem arriscam fazer, e eu faço naquela época, tinha os meus 11 anos, Sousel tinha futebol naquela altura, e tive de decorar o nome de um colega, a data de nascimento, e fiz um jogo contra o Campo Maior e outro contra o Elvas. Ficou por ali a experiência, porque não havia, as inscrições já eram muito em cima, e então fazia uma chamada, dizia o nome, diz lá o nome, eu disse o nome, a data de nascimento, e entrei para o campo. Fiz 2 jogos, foi o meu arranque, foi essa peripécia. Depois, mais tarde, logo no ano seguinte, estava em Estremoz, continuei a estudar em Estremoz, e é aí que se calhar as coisas começam com um bocadinho mais sérias, e há um rapaz que era mais velho que eu, 2 ou 3 anos, o Kim Simão, penso que ele vive em Ponte Soro, nunca mais o encontrei, que jogava no Avisense. O Avisense estava um clube pujante naquela década de finais de 70, inícios de 80, e deu o meu contacto ao conhecido e saudoso Ferreira da Cal, e foi aí que eu comecei, nessa época de iniciados. Vou para o Avisense, fiz lá uma época, depois regresso a Sousel, de Sousel vou para a Altera, da Altera vou para Estremoz, e depois termino, pronto, nunca fui um jogador, era um jogador competitivo, mas não tinha aquela classe para nacionais, nada que se pareça. Termino no Inatel de Casa Branca, e a posterior no Canense, que está aí no ativo outra vez no Inatel, com decisão de 30, 31 anos. Foi a minha carreira de jogador, foi esta. Não? Quando é que se dá a passagem do futebol para o futsal? Eu chego a praticar as duas coisas, chego a praticar as duas coisas, e chego a quando estou a jogar futebol salão e a jogar futebol no Canense, chego a estar, jogo futebol salão, jogo
futebol no Canense e treinava miúdos. Foi aquilo, dá-se tudo ali. Talvez abdiquei de jogar porque tinha 30 anos. As minhas características era jogador de corredor, já começava a ver miúdos a passarem por mim e eu, que era muito competitivo, não gostava nada de começar a ver miúdos a passarem por mim. Foi uma transição natural porque tinha ali outra parte que me preenchia, que era o início de começar a ser treinador de miúdos, e dava uns pontapés no futebol salão de uma maneira mais descontraída. Que posições é que ocupava? Estava aí. No futebol salão? E no futebol? No futebol joguei sempre nos corredores. Em mais miúdos lateral, jogava extremo e depois recuei para lateral. Tive experiências muito más na central. Lembro-me do jogo contra o Avis, que o irmão Casqueiro, o Tozé, foi uma referência do nosso distrital e até nos nacionais. Ele tinha uma impulsão, era um bravo a saltar, ainda por cima eu tinha uma formação que sempre houve no Avis do voleibol. Então estava a ver um central como eu, que não tinha rotinas de central, a ficar no resto de chão, e ele a subir ao primeiro andar a cabecear como queria. Eu acho que nunca tinha sido tão humilhado a jogar a bola como naquele. Foi uma adaptação que o treinador teve que fazer naquele jogo, mas fui sempre jogador de corredor. No futsal, não. No futsal podia, inicialmente jogava na frente e depois joguei sempre a fixo. Foi a minha posição de futebol salão na altura. Portanto, era um jogador rápido à medida que foi perdendo gás. Exatamente, anda cá para trás. Futebol ou futsal? É muito difícil. Isso é muito difícil de dizer. Eu considero-me, eu gosto mais de me considerar um homem da bola. No entanto, por circunstâncias da vida e por aquilo que foi o meu trajeto, eu estou mais apto, sinto-me mais à vontade e estou mais ligado ao futsal, e as pessoas ligam-me mais ao futsal. Isso é inevitável, que o meu rótulo é futsal. Mas eu tive muitas experiências de futebol enquanto jogador e tive uma que foi enriquecedora, que eu entro como treinador de futsal no Cameirense e saio como coordenador geral. E a uma dada altura era treinador de futsal e ao mesmo tempo fazia análise de adversário ao professor Luís Maia para os séniores. E por aí considero-me um homem da bola com uma carga superior no futsal, digamos. Mas são modalidades bastante diferentes, apesar de tudo. Muito diferentes, muito diferentes. Não são muitos os jogadores que nós vemos, por exemplo, durante o período de época normal no futebol, e que depois tantos torneios que há por aí e se vêm a jogar os tradicionais torneios de verão, não são muitos aqueles que têm tanta qualidade no futebol e depois a mesma qualidade é apresentada no futsal. Não são muitos. Não. Porquê? O futebol, ainda mais no distrital, em outros patamares não, é uma modalidade que o espaço, a bola, as regras, o tempo de jogo, tudo isso influencia no próprio jogo em relação àquilo que se passa no futsal, como é natural. E enquanto um jogador de futsal tem que ser de raciocínio mais rápido, eu aqui não estou a dizer que é melhor jogador, que é um raciocínio mais rápido porque tudo se passa mais rápido. Um jogador de futebol muitas vezes recebe a bola, levanta a cabeça e tem 2, 3, 4 segundos para pensar. Às vezes até mais. No futsal isso é raro acontecer, por isso são características. O jogador de futebol muitas vezes vinga pelas suas capacidades táticas e físicas, e no futsal vinga mais pela sua técnica e capacidade de decisão. É óbvio que no futebol cada vez mais também se dá esta situação da capacidade de decisão do jogador, mas são fisicamente, enquanto nós vemos jogadores no futebol que saem desgastados, mas durante os vários momentos do jogo até recuperam. No futsal não dá para fazer isso, não dá para recuperar em campo. Isso é impossível. Quem disser que recupera em campo no futsal, provavelmente dependendo do tipo de jogo e em que um fixo provavelmente não é muito chamado ao jogo ou é menos chamado ao jogo, mas isso é raro acontecer. Um jogador de futsal tem que
tem que recuperar no banco, não recupera em jogo. E no futebol há esse, digamos que essa nuance que dá para ir recuperando às vezes durante o jogo. Eu hoje acompanho mais o futebol por causa do meu filho e reparo nisso. Ainda assim há transições, até mesmo aqui na região, jogadores que viajam do futebol para o futsal. Sim, sempre existiu. Isso sempre existiu. Dá para adaptar? Se houver talento. Há características, há jogadores que têm características, e eu por acaso já treinei alguns que são tão bons numa modalidade como na outra. Normalmente esses jogadores são aqueles que nós chamamos de tecnicamente evoluídos. Quase sempre são esses os jogadores que se adaptam às duas modalidades. Pelas tuas palavras, há pouco percebo que não foi muito difícil deixar de jogar. Ou foi? Não, é assim. Difícil foi. Porque eu gostava. E 30 anos ainda, não é muito. Não. Estava. E eu até aos 40 anos sentia-me com capacidades físicas. Aquilo depois também acabou por ser uma, digamos, como opção e depois uma outra situação. O Concelho de Sozel nunca foi um concelho, digamos, em termos de futebol, que tivesse futebol, digamos, de uma maneira regular. Houve períodos em Sozel, houve períodos no Cano, houve períodos em Santo Amaro, é de períodos, não está enraizado a parte do futebol. O futebol salão e o futsal já foi diferente, e depois houve ali só uma transição de futebol salão para futsal, em que não há tipo 3, 4 épocas futebol salão e há a transição para futsal. Foi difícil, mas como lhe digo, eu acho que se deixasse de jogar a bola e ficasse em casa e fosse para um pavilhão ou para um campo de futebol ou para um estádio ver, isso custaria muito mais. Agora, como eu faço uma transição para treinador ou treinador-jogador, as coisas foram naturais. Não senti muito. Ainda estava a jogar quando começou a treinar? Sim, estava. Pensou logo em... Sim, André, há aqui uma curiosidade na minha vida que talvez seja isso que também faz com que eu, de uma maneira tão apaixonada, porque é essa a palavra, me tenha ligado a esta questão do treinador e nestes anos todos estar sempre ligado a projetos de futebol salão, futsal, que é eu, por questões da vida e de opções, gostaria de ter sido professor de educação física. Talvez nós dizemos que voltando atrás fazemos tudo igual, isso não é verdade, isso é a treta, como eu costumo dizer. E uma delas, provavelmente, e que é uma lacuna, porque sei que tinha capacidades, porque sei que tinha perfil, porque sei que ia ser um profissional apaixonado por aquilo que fazia, foi essa a forma que eu arranjei de comatar. Foi estar ligado a crianças, estar ligado ao treino, mesmo quando não havia formação, eu já investigava, eu já ia a Lisboa a colóquios. Eu recordo que ainda antes desta questão dos créditos, em 2010 eu fui ver um guru do futsal mundial, que o professor Fernando Ferretti teve em Coimbra uma vez. Eu fui a Coimbra, porque eu já investia muito nessa parte de querer saber o processo de treino, o que é que se passa, o que é que dominantes é que são mais relevantes, o que é que se trabalha, quando se deve trabalhar, e não sei. Mais tarde, pronto, a formação foi obrigatória e vem-nos dar outras ferramentas, mas isto para lhe dizer que eu sou treinador por realização pessoal. Sinto-me feliz, é uma realização e todos os dias me levanto com vontade de ser treinador. Estávamos há pouco a falar das diferenças entre o futebol e o futsal. No treino, isso também fica bastante vincado. Quais é que são as principais diferenças entre treinar futebol e treinar futsal? Eu acho que já houve diferenças maiores. Desde que entrou no mundo do futebol um senhor chamado José Mourinho, as coisas mudaram um bocado. Eu hoje acompanho, e já acompanhava em Camaior, acompanhei na União Desportiva de Sozel, em Sozel, vejo alguns treinos agora atualmente do meu filho, e tirando as dimensões do campo, o número de jogadores também. Os números de jogadores,
O treino já é muito repartido e setorizado. Ou seja, antigamente era voltas ao campo, 11 contra 11, tinhas de estar bem fisicamente e está a andar. Isso já foi. Há exercícios, eu chego a ver exercícios de futebol idênticos aos de futsal. É óbvio, há muitas diferenças. Mas as diferenças já foram maiores. Mas taticamente é a maior diferença. É muito diferente. Basta que no futsal vai aparecendo agora umas bolas paradas para o jogo aéreo, mas isso é quase nulo. O jogo aéreo no futebol, que acho que todos os jogadores, uns mais outros menos, têm que dominar o espaço aéreo. O tamanho da quadra de futsal, o tamanho de um campo de futebol é muito diferente. A intensidade é muito diferente. O treino é diferente, é muito diferente. Eu chego a dizer, e quando há colegas que optam por não treinar com 5, com 6, com 7 jogadores, que eu sei que é mau, mas um treinador que é treinador, que tem brio, que gosta, treina, e eu tenho um episódio nas Galveias, treina até com 4 ou com 5, e eu lembro-me que quando estive nas Galveias, que andávamos a disputar a manutenção na 3ª divisão, eram 3 séries na altura, lembro-me de chegar a um pavilhão da Ponte Souro. Nós treinávamos no atual pavilhão, o mais antigo, o municipal, onde treinava o basquete, mas à terça-feira treinávamos num outro pavilhão que até tinha falta de tacos lá numa determinada zona. Eu cheguei a um treino, tinham ido 4 jogadores comigo na carrinha da zona da Casa Branca. Cheguei a Ponte Souro, tinha lá um jogador e pensámos, vamos embora. Não vamos embora, vamos arranjar com um treino. O treino não era aquele que estava preparado, mas arranjou-se treino de 2 para 1, arranjou-se treino de finalização. Eu depois meti-me ao barulho com eles e fez-me 3 para 3 e nós trabalhámos. E isso faz com que os treinadores também cresçam com essas dificuldades. Porque isto acontece muito no dia a dia de um treinador querer ter 10 ou 12 e a última hora tem 5 ou 6 ou 7. Agora, quem abdica de um treino por essas dificuldades, eu compreendo. Não há moral para uma coisa que está preparada. Mas o treinador que é treinador, o português é grande treinador porque eu acho que tem uma capacidade de se reinventar espetacular. E isso é... Treinadores é que o inspiraram também. Muitos. E o motivam ainda nos dias de Muitos. hoje. Numa primeira fase estávamos no futebol salão, ainda ninguém falava em formações, e Souzela, através da Comissão de Melhoramentos, que foi aí que eu comecei como treinador. Curiosamente, pouca gente saberá disto, há uma geração que em 97 ganha uma taça de Portugal de iniciados. Souzela tem uma taça nacional, uma taça de Portugal de iniciados de 97. E curiosamente nessa altura, nós começámos antes, em 93, 94, já havia formação de treinadores. Eu recordo, vamos para Lisboa 2 fins de semana, para a Faculdade de Motricidade Humana. Estava lá um treinador que ainda está no ativo, que é o Louçã. Naquela altura era uma referência do futebol salão. E eu e 3 colegas meus, o Vicente, o Zé Serralheiro e o Francisco Neves, fomos fazer formação em 96. Pouca gente pensava nisso. Essa formação, mais tarde, quem quis aproveitar, até lhe deu aso quando houve a transição para o futsal, de poder ter nível 1, e nós fizemos essa formação. E em Souzela começa aí a grande história, para depois para o que vem por estes anos, ao longo de todos estes anos. E a formação a nossa formação naquela altura foi muito à frente e fez toda a diferença. Porque era um clube do interior que disputava um campeonato de Setúbal, de 15 em 15 dias tinha que se jogar para Setúbal, mas não foi por isso que se baixaram guardas e que não se deixou de fazer um trabalho memorável, não é? Era referência na altura e ainda é, ainda se fala com muito carinho desse projeto em Souzela. E já agora recordo-me, André,
estávamos neste raciocínio. A questão que lhe fiz foi relativamente aos treinadores que o foram inspirando. Peço perdão. Pronto, nessa primeira fase, o Louçã, sem dúvida nenhuma. Depois, há uma outra fase, podemos aqui falar de futebol e futsal. É inevitável falar de um Mourinho. Inevitável. É inevitável falar de um Carlos Carvalhal, de um professor Neca, tantos outros, sei lá, tantos, no futsal, que é aquilo de que estamos aqui a falar, porque sou treinador de futsal. Inicialmente marcaram muito dois treinadores quando eu vou fazer o nível 1 a Lisboa, que eu depois abdiquei daquela parte daquele curso que fiz em 96, vou fazer o nível 1 em Lisboa, e aquela parte que é o sumo, costumamos chamar o sumo, que é o técnico-tático, foi dada pelo professor Francisco Batista, que depois encontrei-o como adversário na Académica de Coimbra, quando a Académica de Coimbra e o Fundão sobem à segunda divisão e da segunda para a primeira, e o treinador, o Paulo, que está no Académico de Viseu, está no Viseu Futsal, foram as primeiras referências, que se trocam umas mensagens, que se trocam ideias. Depois aparece o João Pinto, já quando eu vou fazer o nível 2, é um treinador. No entanto, tive alguns trabalhos de um treinador que treinou em Portugal, que saiu de Portugal, que treinou o Nisa, teve um projeto no Nisa, que foi o Zé Alberto Rosa, e pronto, basicamente no início foram esses que, agora, recentemente, pronto, o treinador do Benfica, o treinador do Sporting, o Joel e o Nuno são, considero mesmo o nosso selecionador, sem dúvida nenhuma. Já tive a oportunidade de estar em muitas formações onde está o nosso selecionador Jorge Brás, são os principais. Manel, muito obrigado. Chegamos agora ao final da primeira parte. Voltamos já para a segunda parte do Bola na Rádio, hoje com o treinador Manuel Grosa. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda parte do Bola na Rádio, hoje com o Manuel Grosa, que nos está, agora vamos falar já mais da parte da carreira como treinador, porque ainda não enumeramos os clubes, mas ainda tinha uma questão para lhe fazer relativamente ao que estávamos a falar na primeira parte. Num jogo em que os jogadores estão sempre a entrar e sempre a sair, em que se formam várias equipas em campo, nota-se bem o cunho do treinador, para quem está a ver? Eu acho que sim, porque nós podemos ter e devemos ter um modelo de jogo, abordamos o jogo consoante o adversário que temos à frente, porque aquela equipa dominante que varre tudo e aparecem de vez em quando aquelas equipas que o que têm planeado é do princípio ao fim e é sempre a andar, mas hoje já acontece pouco, porque cada vez há mais formação de jogadores, cada vez há mais formação de treinadores, e nós temos que contar com o que temos do lado lá, respeitar acima de tudo. Mas nota-se a capacidade aí de duas coisas: de conhecer o plantel que tem e as características do jogador, e de conhecer o jogo. Posso-lhe dar aqui um exemplo do que é que pode ter o cunho de um treinador num jogo. Vamos imaginar uma equipa que já tive, e todas têm, e já está a voltar, teve aí um bocado esquecido, o jogar em 3-1. O que é jogar em 3-1? É com um pivô como referência. Mas o adversário conhece-me bem e arranja soluções para a bola não entrar no pivô, porque o problema não é o pivô. O primeiro problema não é o pivô, é a bola chegar ao pivô. E esse homem, se for um homem que roda para os dois lados, como se costuma dizer, que é forte, né, e competente, né, nessa posição, e o adversário consegue manular essa situação. E eu estou 5 minutos, estou 10, e 5 minutos ou 10 no futsal é uma eternidade. O treinador, conhecendo o jogo, conhecendo os jogadores que têm, diz assim: isto hoje não me está a sair, não é? Então o que é que ele tem que fazer? Muito simples: tirar o jogador que não vai gostar, mas depois explica-lhe o porquê. E acho que isso é uma das questões que os treinadores têm que ter sempre presentes: é não falar por falar, não tirar por tirar, ou não dar um não por dar, porque eles podem reagir menos bem, mas vamos perceber, tirar esse jogador e arranjar uma outra solução.
um pivô que venha buscar, passar de 3-1 para 4-0, para 2-2, aquilo que seja, e aí já vai criar surpresa no adversário. E aí estamos a falar do cunho do treinador. E eu penso que todos os treinadores trabalham preparados para que no fim de semana tenham que ter plano B. Basicamente é isso. Penso, dizer-se que aquela frase muito com estes jogadores toda a gente é campeã, não é bem assim. Não é bem assim. Acho que há sempre o cunho do treinador. Vamos lá falar então da sua carreira. Por que clubes é que passou? Ora bem, assim muito rapidamente, passando por ordem cronológica, iniciei no Comissão de Melhoramentos, como disse, na altura do futebol salão, porque houve aqui até aos inícios dos anos 90 aqui uma guerra de tronos, que era o futebol salão já estava no norte do país e ligado à FIFA, e o sul estava ligado à FIFUSA, que era a que regia o futebol salão. E nesta primeira fase estive na Comissão de Melhoramentos, e foi aí que comecei com camadas jovens, 3, 4 épocas na altura. Esse foi o início. Depois há ali um interregno em que eu não treino ninguém, porque em Sousal também não há futebol, não há futebol salão. Sensivelmente de 98 a 2003 não treinei ninguém, e é quando eu faço em 2002 o meu curso. Porque já tinha treinado miúdos, porque eles me conheciam, porque eles já estavam adultos, eu vou para a Avis. No Avisense estou lá. Entretanto, a meio da época, as Galveias vêm buscar, porque estavam no Nacional, as coisas não estavam a correr menos bem, e eu vou para as Galveias. Curiosamente, foi insólito, foi uma das... fazemos a manutenção. Entretanto, um golpe de secretaria, nós no terreno e na pontuação estávamos com a manutenção assegurada. Depois há um recurso de uma equipa em que fica atrás de nós, ganha o recurso e passa para a nossa frente, e nós viemos para o distrital. Depois acaba esse projeto, é a primeira vez que treino futsal em Sousel. Somos campeões em 2004, 2005, estou no Atlético Clube Sousel. Passamos para o Nacional, vêm buscar novamente a Aldeia Velha, que estava com um projeto também de terceira divisão. Curiosamente, conseguimos a manutenção, e acontece por questões financeiras. A direção da altura teve um corte significativo, segundo eles, e acaba com o futsal na Aldeia Velha. Conseguimos a manutenção, mas acabou a Aldeia Velha. Um jogador, que na altura era meu jogador, fala comigo, o Francisco Aragonês, hoje é é um dos homens fortes do futsal do Alentejo e do Elétrico, não é? Fala comigo porque queriam iniciar um projeto de futsal em Alter do Chão. Ele está a estudar em Castelo Branco na altura, estava ligado à direção, era vice-presidente, penso eu. Leva-me para Alter, somos campeões, ganhamos tudo nesse ano. Inclusive o Elétrico tinha uma equipa muito forte, ganhamos por um ponto, foi um campeonato com 3 equipas, com o Porto Alegrense, recordo na altura, Elétrico e Alter. E isto depois acho que estas questões do treinador, nós vamos tendo, se conseguimos sair da nossa zona de conforto, vamos conhecendo gente, e essa gente vai passando palavra, e se a palavra for positiva, vamos tendo oportunidades. E então, um atleta que nem sequer era um atleta que eu usasse muito, leva o meu nome para Campo Maior. Da Alter, termina a Alter, estamos no Nacional, descemos, aí foi mesmo por pontuação, descemos, vou para Campo Maior, é onde eu estou mais tempo. Estou em Campo Maior, sou treinador de futsal, dei apoio no futebol, termino como treinador de futsal feminino, e foi talvez o maior projeto, um projeto onde eu passei por tudo. Hoje, se estiver ligado a um clube, todas digamos que todas as várias secções que os clubes têm, para mim não são segredo, graças àquilo que foram as minhas funções no Cameirense, que gostaria até de deixar aqui uma palavra ao Nuno Travassos, que digo, é o vice-presidente, mas o Sr. João Manuel Naveiro costuma dizer que ele é que é o presidente, e foi quem apostou em mim, e digamos, cresci muito como homem da bola naquele clube, e num clube tão organizado
com tanto planeamento, com aquilo tanto que se fala hoje em dia e que a Federação Portuguesa de Futebol tenta passar cá para fora o que é que devem ser os clubes, já o Cameirense o fazia. Depois termino, o Cameirense entra noutro tipo de projeto, saio, fico na minha terra, venho para a minha terra, onde hoje estou a trabalhar. No início não estava a trabalhar no município de Souzela, hoje estou. Entro para uma situação de coordenador, porque havia o futebol e o futsal, para tentar estar ali entre os dois barcos. Por necessidade, e nada previa isso, lançam-me outra vez para treinador dos séniores. E somos campeões. Tínhamos menos, salvo 5 pontos que o Arnense, mas ainda fomos a tempo de ser campeões e fomos campeões. Depois digamos que vamos para o Nacional, acaba o Nacional e tirando esta época, que depois passei para outros escalões dentro da União Desportiva do Concelho de Souzela, depois desse projeto de séniores, estive a treinar benjamins e iniciados, ambos os projetos também foram campeões, um em Évora, outro em Porto Alegre. Este ano é o único ano que, digamos que em termos de clubes não estou a treinar, mas estou ligado à Associação de Futebol de Porto Alegre e esta coisinha do bicho do treino está vivo. Já treinou rapazes, raparigas, séniores, pequenos? Há muitas diferenças? São projetos totalmente diferentes. O que é que fascina mais? Fascina-me mais as crianças. É porque nós vemos muito uma questão que é: olhamos para uma criança que começa uma prática desportiva de futebol ou futsal com 8, 9, 10 anos, e essa criança aos 16 anos, se for aquela criança com compromisso, com valores, cresce e faz-se atleta. E quando isso acontece, que tive o prazer de ter muitos, de trabalhar com muitos, não é? Isso é o nosso, eu considero isso o nosso troféu, nós treinadores. Quando digo eu, não sou só eu nunca tive muitos jogadores ligados a mim por muitos anos, mas nunca tive uma criança dos 5 aos 20, não é? Eu, quando digo nós treinadores, quando devemos chegar a um atleta, aos júniores, aos séniores, e olhando para trás, isso é fantástico. É fantástico porque temos crianças que não sabem andar, não sabem correr, não sabem, pedimos-lhe um exercício simples de lado esquerdo, de lado direito, nem coordenação têm, e depois com o tempo, todo esse trabalho, tu vais vendo todo esse trabalho que tu tens com eles, e isso é fantástico. Os séniores é o que dá visibilidade. Mas aí temos que lidar com outras situações, com egos, com personalidades vincadas, e a criança não, a criança é moldável. Deixa-se moldar até uma certa altura, e nós temos essa ferramenta de poder fabricar, entre aspas, bons atletas ou maus atletas. O facto de termos o Elétrico e o Monfortense neste momento com mais visibilidade em nacionais é o resultado de um bom trabalho e de uma boa aposta que se tem feito no futsal no Alto Alentejo? Sim, não deixa de passar por aí. Digamos que são projetos totalmente diferentes. Enquanto o projeto do Monfortense assenta em rapaziada da zona, não é? Jogadores que já tiveram em nacionais, mas estiveram noutros clubes, porque estamos na zona que estamos, ninguém inventa jogadores, são os que são. Para estar o Monforte no nacional não pode estar outro clube, e o contrário aconteceria. Agora que olho para o Monfortense e vejo jogadores que com um forte vínculo de formação ao Sozel, ou até mesmo a clubes de Porto Alegre, que muitos deles estiveram ligados aos clubes de Porto Alegre. Já o projeto do Elétrico não tem nada a ver, já estamos a falar ali de um profissionalismo ou assim, semi-profissionalismo, com outro tipo de atletas, em que tem, e aí acho muito bem, tem alguns jogadores da localidade ou da zona. Agora até já tem jogadores da zona, e temos o caso do Diogo, toda a gente tem os olhos no Diogo. Para mim não é surpresa, porque tive o prazer de trabalhar com ele nas seleções e vi o perfil que o Diogo tem, mas tem o Alexandre, o Miguel Pegacha, o Miguel Pereiro e outros irão aparecer.
Só que é um projeto diferente. É um projeto que vai ter que assentar sempre numa capacidade financeira, num tipo de atleta para a prova que é muito diferente do Monforte. O Monforte está com o projeto que é normal, que já aconteceu com clubes de Elvas, de Porto Alegre, de Sousel e outros tantos. São projetos diferentes. No entanto, olhamos para os plantéis e já vemos em que o plantel tem ou 100% ou 80% ou 90% de jogadores com uma formação do futsal. Sim, isso já acontece. Mas essa visibilidade traz agora mais crianças pequeninas ao futsal? Eu penso que sim. São vários fatores. Aliás, eu acho que o crescimento do futsal em Portugal começa nos inícios deste século, com a entrada do Sporting e do Benfica na modalidade. Isso é o primeiro boom. Em termos de interior, não há dúvida nenhuma que esta questão do elétrico estar na primeira divisão, com jogos importantes na cidade de Pontessor, passar no Canal 11, tudo isso se calhar faz com que desperte o interesse de mais miudagem. Não tenha a menor dúvida que tem a sua carga de influência. Falando agora um bocadinho da experiência nas seleções distritais, como é que tem sido essa experiência? Tem sido boa. Temos as nossas condicionantes, que eu não gosto de falar em condicionantes, mas gosto de falar em diferenças. Condicionantes, criar assim é uma palavra pesada. Temos as nossas diferenças em tudo nesta vida e em Portugal, do que se passa. Quase podemos dividir o nosso país com uma linha de lá de cima até lá abaixo. Para o litoral é uma coisa, para o interior é outra, e o desporto, e neste caso o futsal, não é diferente. Eu gostaria aqui ainda de recordar, provavelmente ainda não falámos, mas eu tive uma primeira experiência como selecionador nas épocas de 2011-12 e 12-13. Foi os inícios das seleções distritais. E agora, mais recentemente, está a ser uma boa experiência. Qual é o nosso foco? Hoje a Federação Portuguesa de Futebol, e bem quanto a mim, está a criar interassociações mais competitivos. E o que é isto de criar interassociações mais competitivos? Eles aperceberam-se que não vale a pena, porque a palavra é esta, uma seleção do interior, de Évora, de Porto Alegre, de Beja, por exemplo, falamos do Alentejo, estar a ir todos os anos jogar contra Braga, Lisboa, Porto, e os miúdos estarem a levar cabazadas. Porque a intenção maior daqueles torneios é a observação para alimentar as futuras seleções nacionais. E é esse o principal proposto. Não há ali melhores marcadores, defesas menos batidas. Primeiro lugar já atribuem um ranking, mas é um ranking que aquilo assenta em coeficientes, porque nem todos fazem os mesmos jogos. Agora, nós estamos a ser competitivos, porque jogamos com seleções muito idênticas a nós, e basta olhar para os resultados, que os resultados ou são empates, são vitórias, ou derrotas por margens mínimas. E eu, quando digo margem mínima no futsal, 2-3 gols de diferença não é como 1-0 no futebol. E se partimos para aí, estamos a fazer um bom trabalho, estamos a ser competitivos, com todas as diferenças que temos em relação aos outros, que é uma base de recrutamento muito pequena, enquanto há seleções que têm uma base de 200, 300 atletas e é uma dor de cabeça para esse selecionador, não é? Nós chegamos a ter bases de recrutamento de 25 atletas para convocar 12. E essa é uma diferença grande, não é? Se refletem em prova, eu prefiro, ou nós na seleção, até porque eu sou, digamos, com o rosto, não é? Mas tenho o prazer de estar a trabalhar com pessoas muito competentes, que é o caso do Luís Fonseca, do Marco Gonçalves, e agora mais recentemente do Jorge Garção, porque o Francisco Beirão, por questões profissionais, não pôde continuar. E todos nós trabalhamos a pensar em que vamos ser inferiorizados, não, capacitar os miúdos de que os jogos vão ser todos disputados, e vamos ser competentes. E vamos, essencialmente, honrar Porto Alegre. E honrar o Porto Alegre, já vamos entrar noutros capítulos.
comportamento, alimentação, descanso e imagem que se passa. E nós focamos muito o nosso trabalho aqui e somos competentes e somos competitivos, estamos a ser. São seleções diferentes, têm também a feminina. Acredito que não seja fácil trabalhar um grupo que só se junta para aquele efeito, para as seleções. Eu acho que tem duas formas de ver essa questão. Uma delas é, gostaríamos de ter mais treinos. Temos 7, 8, 9 unidades de treino, não conseguimos mais por várias razões. Logísticas da própria associação, disponibilidade de pavilhões, distâncias, colaboração dos clubes, que tem sido fantástico. Os clubes que fornecem atletas às seleções. Mas aqui nós deparamos com um trabalho que nós consideramos o trabalho básico e simples. Porque muitas das vezes o que pode estar numa boa performance de uma seleção ou até de qualquer equipa é nós olharmos para o trabalho de base e para o trabalho mais básico. E quando nós estamos a falar isto, estamos a falar em posicionamentos no terreno, estamos a falar de formas de receber a bola, formas de dar a bola, e não estamos a falar das jogadas XPTO. Claro que temos ensaiadas, mal de quem não tenha as chamadas questões estratégicas do próprio jogo. Mas nós gostamos muito de focar o nosso trabalho em questões básicas, questões muito simples do jogo, e que eles vão dali a saber que, digamos que nós somos a linha de continuidade dos clubes, não é? Somos essa linha. Mas que eles percebam que o espaço da seleção é um espaço um bocadinho diferente. E acho que eles percebem. Percebem porque nós temos as regras que achamos que são as regras para aquilo que são os atletas de uma seleção distrital. Porque estamos a representar um distrito. E essas não abdicamos delas. Vão-me dizer que, por exemplo, um atleta costuma treinar sem caneleiras e não se aleja. Problema do atleta, problema desse treinador, problema desse clube. Nós não deixamos. Ponto. Um atleta antes de um jogo costuma comer batatas fritas. Problema desse atleta, porque eu acho mal. Nós não podemos mudar a vida dos atletas, mas eles naquele espaço têm que saber, nem é por uma questão, nem é tanta questão do que é a alimentação saudável ou não. Vamos pela questão do que é que são os alimentos fáceis de uma boa digestão, não é? E para depois ter uma boa contribuição no jogo. Vamos por aí. E nós passamos a não é estar-lhe a dar um castigo. Nada disso. Mostramos-lhe o porquê. E acho que é indo por esses caminhos de diferenciação do trabalho, eu acho que eles acabam por gostar daquilo que é o trabalho e do espaço das seleções. Temos já só aqui um minutinho. Expectativas para esta época. Acredito também conheça mais ou menos a matéria-prima que tem para trabalhar. Sim, eu gostaria antes de terminar, porque prometi a mim mesmo um dia que tiveste esta oportunidade de, digamos que, dar aqui um forte obrigado a duas pessoas, e aqui quando estou a falar de Sozel, que é o meu vínculo, para aquilo que são as pessoas que eu considero que são a razão porque existiu o futebol salão e porque existe hoje futsal em Sozel. Um deles é um dirigente, que é o José Falé, nunca ganhou, e hoje está ligado e tenho a certeza que nunca ganhou um cêntimo, nem no tempo do escudo, nem no tempo do euro. Sempre esteve ligado a grandes projetos esportivos e nunca aparece o rosto desse homem. Mas esse homem é um homem que Sozel tem que estar grato. O outro é Sozel e é o distrito, e é uma referência para toda a gente, que é o Pedro Teles Ugaché. E eu tinha, um dia que tivesse esta oportunidade, gostava de lhe deixar um muito obrigado a estes dois homens. Expectativas para as seleções são as mesmas dos outros anos. Ainda não sei quais são os grupos, só sabemos mais próximo. Provavelmente se a Federação continuar com este mesmo tipo de linha de criar os grupos, vamos ser seleções competitivas. Por exemplo, a seleção sub-17 tem uma situação que é a base de recordamento de 70-80% vai ser de Sozel, o resto é Ponte Souro, não há nada a fazer, é o que temos.
A feminina é o grande projeto que o Tiago Rasquete tem em Fronteira. Nada a fazer, poderá aparecer uma ou outra, e aí até as miúdas que andam no futebol, temos boas atletas no futebol e para aquilo que sei, fazem as duas vertentes, futebol e futsal. E depois temos a seleção sub-15 que assenta nos iniciados, em que aí já tenho uma base provavelmente de observação maior, porque vamos ter um distrital e temos a equipa da União Desportiva do Concelho de Souzelo a disputar o campeonato nacional este ano. Pronto, são seleções com base de recrutamentos diferentes, projetos diferentes, mas com o mesmo sentido. Espero que tenham gostado da experiência. André, muito obrigado, foi um prazer estar aqui na rádio e que votos de continuação de um bom programa, porque este programa faz falta ao futebol, faz falta ao futsal e faz falta ao Distrito de Porto Alegre. Muito obrigado. Muito obrigado também pela disponibilidade. O Bola na Rádio volta para a semana, como sempre, quinta-feira, às 19h. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.